E aí, galerinha do nono, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar aí se cuidando, né, estudando, como sempre, é sempre esse o meu recado aí no início das nossas aulas. Não esqueçam da atividade, né, uma atividade maneira e fácil aí de fazer, né, é um pouco sobre essa questão, né, do mundo árabe, dos países, né, aí do Oriente Médio, tá bom? E aí, né, qualquer dúvida me perguntem, qualquer dúvida me procure, estou à disposição de vocês, tá bom, galera? Galera, também é bom lembrar que, dando continuidade justamente ao nosso assunto, falando um pouco sobre essa questão do Oriente Médio, né? Vocês viram que a gente já falou do aspecto populacional, falamos aí dessa questão geográfica, da formação física, né? E hoje, né, como combinado, eu deixei para falar um pouquinho sobre essa questão da religião, né, no Oriente Médio, né? A famosa religião islâmica, né? É aí que se baseia justamente, né, essa religião no Oriente Médio. Galera, como vocês sabem, né, como vocês podem ter uma noção, é no Oriente Médio de fato que vai surgir as três grandes religiões monoteístas do mundo, né? O judaísmo, o islamismo, né, e o cristianismo. Destaca-se aí nessa questão justamente o islamismo, né? O islamismo vai surgir no século VII, na própria Península Arábica, né? E é baseada justamente nos ensinamentos do profeta Maomé, né? Segundo o profeta Maomé, ele parou um pouco para descansar, né? E ali naquele descanso dele, ele recebeu a visão do anjo Gabriel, né? Aonde o anjo Gabriel passou justamente alguns ensinamentos para ele, e aí ele escreveu todos esses ensinamentos em um livro chamado, né, Corão ou Alcorão, que é justamente um livro sagrado, né, para os islâmicos, né, o livro sagrado do Islã, né? Como vocês sabem, a palavra Islã, ela significa aquele que serve, né? E aí vem justamente, né, aí a figura do Deus, né, aquele que serve justamente a Alá, né, Alá que para eles, né, em árabe significa Deus, tá bom, galera? Então a gente tem esses pontos fundamentados sobre essa questão aí no Oriente Médio. Galera, Maomé, ele vai começar a sua pregação, né, e a sua doutrina monoteísta a partir dos 40 anos de idade. Aí ele vai enfrentar uma forte oposição na cidade de Meca, né, em sua cidade natal, e aí ele teve que sair fugido, né, literalmente fugido, se reúne em grupos para matar, né, porque vem com essa ideia do monoteísmo, até porque a galera naquela região, né, era ainda politeísta, tinha um pouco ainda desse processo antigo, né, a adoção do politeísmo, e Maomé ele se retira de Meca e vai justamente para a cidade de Medina, né, aonde ele se torna-se aí prestigiado e vai ganhar uma força muito grande, e esse título de profeta, né, de legislador, né, galera? Anos mais tarde, desculpa, Maomé e o seu exército, né, vai triunfar, né, na sua volta à cidade de Meca, né, e aí vai se tornar justamente, né, a sua cidade um santuário sagrado para o Islã, né, aonde você vai ter o principal centro de peregrinação justamente do islamismo, né? Quando o Maomé morreu, né, as tribos árabes já estavam unificadas em torno da doutrina islâmica e da própria língua árabe, né? E aí a religião vai apresentar, né, algumas cisões, algumas divisões, né? Você vai ter a figura dos sunitas e a figura aí dos xiitas. É engraçado, galera, que os primeiros líderes, né, vão ser justamente familiares de Maomé, sobrinho de Maomé, tá bom? E aí você vai ter, galera, dentro desse contexto, né, do mundo árabe, várias questões, né, além da religião. Né, como vocês podem ver, a gente tem essa questão do terrorismo, né, baseado também em um fundamento religioso, né? Então você vê o quanto a religião no mundo árabe, né, enquanto o islamismo, né, lá no Oriente Médio, ele tem uma influência muito grande, né? Segundo alguns ensinamentos dessa galera mais radical aí do Islã, né, eles estão cumprindo justamente a vontade de Alá, né? A vontade do Deus dele, que é conhecido como Deus Alá, tá bom, galera? Galera, outro ponto também que a gente pode destacar dentro dessa questão do Oriente Médio é a questão da água, né? Na região, a quantidade de água disponível para o consumo, né, é bem reduzida, né? Você tem várias disputas por águas, né, por água dentro desse contexto das bacias hidrográficas, levando até mesmo conflito armado. Um desses é justamente o Rio Jordão, né, onde a sua nascente é localizada em colinas, né, de Gola, né? A área é disputada justamente aí por 4 países,
né? É onde você tem Israel, Líbano, Síria e Jordânia justamente disputando, né? Israel e Jordânia dependem exclusivamente da água que vem do Rio Jordão, né, para abastecer as suas áreas tanto urbanas como rurais, tá bom? Esse crescimento populacional que a gente vai ter, né, no Oriente Médio levou à diminuição das provisões de água dentro dessa região, né, sobretudo os lençóis subterrâneos utilizados para essa questão da irrigação, colaborou justamente para o aumento das tensões, né, dentro dessas fronteiras regionais. Rios muito importantes também, né, como o próprio Rio Tigre, né, o Rio Eufrates, né, que tem a sua nascente justamente na Turquia, né, e as suas águas correm em direção ao Golfo Pérsico, né, e aí vai abastecer, né, outros dois países do Oriente Médio, que é a Síria e o Iraque, tá bom? Síria e iraquianos, né, sentem-se ameaçados justamente pela Turquia, né, que pode controlar esse fluxo de água, né, tanto pelo meio de execução, né, como também por essa questão da irrigação e da construção de hidrelétricas, né, nessa questão do seu território, né, o que poderia, de fato, prejudicar o abastecimento de água dentro desses dois países, né. A região das nascentes dos rios Tigres e Eufrates é habitada justamente pelos curdos, né, assim os povos denominados que vivem dentro dessa região. Galera, existem vários conflitos dentro dessa questão aí do Oriente Médio, e esses conflitos a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom, galerinha? Então, pessoal do 9º ano, atividade, tá bom? E é isso aí, galera. Valeu!